sempre ministrar. E algumas canções que a gente tem cantado, a minha experiência, algumas canções têm nascido de momentos difíceis. Cada uma aqui tem um chamado, tem um propósito de Deus, com certeza. E você não pode ser igual a mim, nem você igual a você. Cada um tem dons, talentos, ministérios diferentes um do outro. E o que acontece? A salvação, para mim, a salvação, para mim, ela veio de graça. Mas quem pagou o preço foi Jesus. Agora, o ministério, ele não é de graça. O ministério tem um preço. Se você é um intercessor, você tem que se envolver com pessoas de oração. Se você é um homem de palavra, você tem que envolver com pessoas da palavra. Se você tem um chamado evangelismo, tem que se envolver com pessoas desta área. Se você quer crescer, você tem que se envolver com pessoas que têm alguma coisa mais que você, para que você aprenda. Se você tiver que se envolver com alguém que tem menos que você, para você ajudá-lo a crescer. Fora disso, você tem que andar com pessoas que têm mais, um pouco mais que você, para que você também cresça. Aleluia. E Deus tem sempre chamado pessoas do anonimato e tem feito essas pessoas aparecerem. Talvez você esteja aqui como um cristão anônimo, mas Deus pode fazer você aparecer.
chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe chamou, lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que eu recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostraria quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e pôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere as vistas e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia! Irmãos, não precisa ser famoso para fazer a obra de Deus. Não precisa ter um nome. Como o pessoal diz assim, você precisa ter um nome. Você precisa ser discípulo. Nós precisamos ser discípulo de Cristo. E Ananias, como discípulo, estava ali em Damasco, buscando a Deus, orando ao Senhor com intimidade com o Espírito Santo. Sabe? Intimidade com o Espírito Santo. E naquele momento que ele estava relacionando com o Espírito Santo, com Deus, eu quero dizer com isso que precisamos, sabe, viver 24 horas dentro da igreja, não. Orando em Espírito Santo, é constantemente ligado com o Senhor, orando em Espírito, porque a qualquer momento o Senhor dá uma direção. O Espírito Santo dá uma direção. E assim Ananias, servindo ao Senhor alegremente ali naquele lugar em Damasco, o Espírito Santo veio, lhe deu uma visão e disse: você vai à rua chamada Direita, lá tem um homem, Saulo, apelidado de Tarso. Aleluias. Estão entendendo? Irmãos, nós temos uma cara de crente, uma aparência de crente. E o mundo não está nem aí para isso. Esses dias chegou na igreja uma mulher, dizendo que era pregadora do mistério. E quando eu fui falar com ela, assim que ela começou a falar comigo, ela chegou e se apresentou, uma irmã falando tal, e que era pregadora, que era o poder. Mas quando eu fui cumprimentar, falar, assim que eu senti no seu lado saindo um bafo de cigarro, cheio de cigarro. Sabe por quê? Aparência de crente. Parece que é espiritual, mas não é espiritual. Parece que é cristão, mas é só falsidade, estampa. Cara, Ananias tinha uma vida com Deus. Não era mascarado. Aleluia. Era um cristão, sabe, autêntico, um discípulo.
você realmente, se somos discípulos de Jesus, Ele vai dirigir os seus discípulos para um propósito especial, aonde quer que seja. Ele vai levar você. Ele vai levar você, meu irmão. Ele vai levar você aonde Ele quer. Aleluia. E quando eu comecei esse texto aqui desse homem, que pouca coisa se fala de Ananias. Poucas coisas se fala de Ananias na Bíblia. Porém, esse homem foi uma pessoa tremenda. Ele teve o privilégio, sabe, irmãos? Ele teve o privilégio de orar por um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Ele teve o privilégio de colocar as mãos sobre aquele que perseguia a igreja, que maltratava a igreja. Ele teve um privilégio tremendo. Quem sabe Deus vai usar você, meu irmão, você que é discípulo. Quem sabe vai ir à casa do maior traficante dessa cidade, ou do maior macumbeiro, ou do maior isso, do maior aquilo, e amanhã depois você vai ver lá no culto pregando, e você pode dizer assim: olha, Deus me usou para alcançar aquela pessoa. Está entendendo? Deus usou minha vida para alcançar aquele bandido, aquela prostituta, aquele viciado, aquele drogado. Deus usou minha vida. Mas o que era isso aqui, irmãos? Era um homem discípulo que ouvia a voz do Espírito. Ele tinha a sensibilidade de ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Aleluia. Ananias começou a dar desculpa. Ele disse: Deus, esse homem tem perseguido a igreja, esse homem tem maltratado a tua igreja, o teu povo. Esse homem tem trazido mais a igreja,
Felipe do Morro da Saudade. Aleluia. 4 anos nós ficamos trabalhando ali, sem passagem muitas vezes. Eu me lembro que o pastor da igreja disse: vai, Alberto, nós vamos te ajudar. E aí, quando ele falou comigo isso aí, eu já era casado, Maria Luz está ali, já éramos casados. No primeiro mês a igreja me deu uma cesta básica, no segundo mês esqueci da gente. E eu saía com a passagem de ida e de volta, saía de manhã e voltava à noite, não comia nada. E quando tinha alguma coisa para comer, era somente banana verde. Mas era muito gostoso, saía animado, voltava animado. E eu consegui um grupo de irmãos, nós íamos, chegava no final dali de Grajaú, Parelheiros, nós íamos no lugar de doceria, comprava 3, 4 fardos de pipoca, porque é muita criança. Então, quando você entrava dentro da aldeia, era muita criança. Então, o que a gente fazia? A gente começava a distribuir pacotinhos de pipoca para as crianças. E ia nas casas deles, orar por alguns doentes, outros que, precisavam de oração. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que uma vez nós acertamos um culto na igreja Ouro do Sul. Quase 10 indo para a igreja. Dormiram lá dentro da igreja. Pegamos a igreja, formamos um chão assim, e eu mais alguns indo dormindo dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos falhar uma direção. Sabe quando Deus dá uma direção para mim, para você? Nós não podemos falhar. Depois da aldeia, foram 3 anos em penitenciário no interior de São Paulo. Aleluia. Penitenciário de Avaré, de Itaí. Eu saía muitas vezes daqui, de São Paulo, 10 horas da noite. Chegava em Barra Funda, pegava um ônibus, chegava 5 horas da manhã em Avaré. Um frio tremendo, frio de arrepiar. 7 horas eu começava a entrar dentro da penitenciária. Irmãos, tinha que ser Deus, porque você é uma humilhação tremenda. Você entra, é todo registrado de uma forma geral, de uma forma que você não imagina. E passa um portão, passa outro portão, passa outro portão, passa outro portão, e até que fim chega. A primeira vez que chegamos na penitenciária, quando entramos, amados irmãos, eu só conheci um irmão lá dentro. Ele foi preso. E aí o que acontece? Aí entramos dentro de uma cela, ninguém me conhecia, não dava muita bola para mim. E o irmão começou o culto, cerca de 20 homens dentro de uma celinha pequena. E eu comecei a cantar, depois começou a ministrar, e eu vi uma coisa tremenda. O poder de Deus dentro de uma cela, jogar quase todos os 20 homens no chão. O poder de Deus veio, sabe, de forma que os homens não aguentavam e começaram a deitar e rolar pelo chão. Aleluia. Foi essa experiência na minha vida. Foi índios, penitenciárias, e enfim, Deus nos chamou agora para o trabalho urbano dentro da cidade.
homem de intimidade. Porque às vezes tem pessoas, entenda bem o que eu vou dizer. Você pode orar 3, 4, 5 horas e não tem intimidade. Aí você ora menos e tem mais intimidade. Sabe aqueles crentes que gostam muito de vigília? Todo dia você manda uma vigília. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta é pior do que o credo. Ele não sabe entrar na vigília. Ele passa a noite inteira na vigília. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta é um crente carnal. Ele vai para a vigília só fazer os outros mostrar que ele é mais crente do que os outros. Mas ele não vai ter intimidade com o Pai. Ele não tem intimidade. Você entendeu? Ele não ouve a voz do Espírito. Aleluia. E Ananias estava ali. Eram discípulos. Ele estava ali com intimidade com o Pai. E na noite o Senhor foi lá e visitou e ministrou a vida dele. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Quantos aqui são discípulos? Você levanta a mão. Mas quantos aqui são discípulos realmente de Cristo? E que Deus pode ministrar. E que o Espírito Santo pode dizer: eu vou usar esse filho, vou usar essa filha. Eu tenho me angustiado bastante em meu coração, porque eu fico pensando: Deus, por que algumas coisas não aconteceram ainda? Por que algumas coisas não aconteceram na minha vida, Senhor? E eu sinto como se Deus pudesse colocar um cerco. E esse cerco, eu tenho muitas vezes me espenteado mesmo. Mas eu fico perguntando: Deus, por que eu não consigo fazer algumas coisas mais? E eu sinto como se Deus estivesse falando: eu estou treinando você. Você ainda precisa de alguma coisa mais. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos esse ano, junto com o pastor Edson, lá no Rio Grande do Norte. Fomos em algumas cidades, passando por algumas cidades. Eu falo: Deus, tem tanto crente aqui em São Paulo. A cidade do sertão com 3% de crente. Pessoas cegas caminhando, enganados pela religião, pela tradição, sabe, pela religiosidade. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer além de orar? O que eu posso fazer para que eu possa colaborar para o crescimento, ou sei lá, para ajudar os irmãos que estão em certa região do sertão que não te conhecem? Nós vamos encontrar, irmãos, o despreparo de alguns líderes. Lugares que as pessoas ainda acreditam em botija, aquele negócio de galinha de ouro que tem dinheiro ali embaixo. Há pessoas cegas indo para o inferno por não ter
sabe, você está aqui, Deus já tem ministrado algo no seu coração. Mas você com medo. Você com medo, dando as mesmas desculpas de Ananias, disse: Deus, não posso, porque a minha denominação não permite isso. Sabe o que a religião queria fazer comigo? Eu comecei a igreja a tocar com 14 anos de idade. Com 14 anos comecei a pegar um instrumento. Mas sabe o que a religião queria fazer comigo? Que até hoje eu tivesse um banco da igreja só tocando guitarra. Com 14 anos de idade eu comecei a tocar, a pegar os primeiros instrumentos. Fui crescendo ali, aprendendo a tocar. Mas a religião, ela queria que eu ficasse lá, sentado, tocando. Não estou desprezando quem toca, não é isso. Estou dizendo que a religião queria dizer: olha, você é um tocador de guitarra, fica aí. Mas o Espírito Santo decidiu no meu coração e disse: você não é um tocador de guitarra, você é um evangelista. Você não é para ficar dentro da igreja tocando guitarra, você tem que ir para as aldeias, para as penitenciárias, para as quebradas, para as favelas. Mas a religião dizia: não, Roberto, você é um tocador de guitarra, fica aí, toca aí. Dá uma maior aí. E homens carnais dizendo: fica aí, você toca de guitarra carnal. Não tinha experiência. Mas Deus estava ensinando no coração, dizendo: você é um evangelista. Você vai continuar usando o instrumento, mas você é um pregador de alma. A religião quer fazer isso com você também. A religião que eu digo é assim. Quando eu digo religião, é porque algumas igrejas criaram tanto dogma que vira religião. Não tem nada do Espírito, não tem direção do Espírito. Sabe, os crentes vazios, os crentes sem experiência com Deus, sem experiência do Espírito Santo, os crentes vazios, são como lata, faz barulho dentro da igreja, mas na fora não fazem nada. Dentro da igreja ele rodopia, pula, fala um monte de coisa. Quando é lá fora tem medo, não sabe nem falar de Jesus. Quantas crianças na prostituição, adolescentes na prostituição nesse país, quantos jovens no crack, nas drogas, na prostituição, quantas pessoas da terceira idade aí, chegando no fim da vida perdido e ninguém fala nada, vazio porque não sabe de nada, mas na igreja rodopia e pula. Isso se chama o quê? Religião. Ele está encapado. Ele tem capa de crente, tem capa de espiritual, mas é um religioso. Se Deus disser para ele lá na Praça da Sé: para e vai falar com essa prostituta, ele fala: queima ela, Jesus. Não tem coragem de chegar lá e falar do amor de Deus. Você entendeu? É muito fácil dizer: queima ela, quando Jesus derramou o seu sangue por ela também. É muito fácil dizer para o homossexual: queima ele, quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz por ele também. Aqui na Câmara Municipal, aqui atrás, aqui era um curral de prostituição, não sabe? Toda vez que passava de carro, 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, aquele monte de macho virado travesti. Mas eu tive uma
oportunidade agora, não tem como. Olha, Jesus ama você, irmãos. Não tem outra coisa melhor do que dizer: Jesus ama você, meu jovem. Jesus ama você, moça. Ele quer mudar a história da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Assim, Ananias foi ministrado pelo Espírito do Senhor para ministrar a Paulo. Olha só, a palavra do Senhor diz aqui que quando Ananias, sabe, ministrou a vida de Paulo, ele disse para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Que coisa tremenda! Um crente, um discípulo que apareceu na história de Paulo, ministrou para que ele fosse cheio do Espírito Santo, e imediatamente caiu dos olhos como escama e tornou a ver. Olha só uma coisa, presta atenção: tornou a ver, e diz a palavra aqui o quê? A seguir, levantou-se e foi batizado. Paulo foi cheio do Espírito Santo, foi curado seus olhos e logo em seguida foi batizado. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, isso é evangelho. Isso é direção de Deus. Isso aqui é evangelho. Às vezes nós vemos, sabe, uma religião. Sabe, eu tenho visto muitas vezes as pessoas pregando denominação, no culto, pregando, sabe, placa de igreja, doutrina da igreja, mas pouco se prega no evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura, que batiza, sabe, que transforma o coração do homem. A religião diz assim: nós vamos fazer uma campanha de 7 dias para Jesus curar. O Espírito Santo diz: ora que ele vai ser curado. A religião diz bem assim, ó: vocês fica 7 dias aqui na igreja para Jesus casar com o Espírito Santo. O Espírito Santo diz a Ananias: coloca a mão que ele é cheio. Colocou a mão, foi cheio. A religião diz assim: depois de 6 meses que você fazer um discipulado de 1 ano, você pode ser batizado. O Espírito Santo diz: esse homem agora pode ser batizado, batiza ele é batizado. Tudo que a gente tem no nosso coração é cheio de religião e não cheio de Deus, do Espírito Santo. Deus quer nos fazer, irmãos cristãos, para esta geração agora. Em nome de Jesus Cristo, eu coloquei no meu coração: Senhor, eu vou começar a entrar por todo o Brasil e América do Sul, sem dinheiro ou com dinheiro. Eu vou, Senhor. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Talvez eu não envolva toda a minha família, mas eu sozinho irei, porque eu tenho cobertura da minha família. Aleluia. É lógico, quando a minha família pode, eu levo junto. Nunca vou deixar de poder levar a minha família. Sempre a minha família já foi comigo para vários lugares aí, em outros estados do Brasil. Mas em lugar de risco, se o Senhor me mandar, eu vou para onde isso. Se eu mandar, eu vou. Aleluia. E eu gostaria que você fosse comigo com uma oração. Quando você ora pelo meu ministério, pela minha vida, você está indo comigo. Quando você também se dispõe a ajudar, você também vai comigo. Você também é parceiro na obra. Eu estou planejando agora em outubro uma viagem para a Bolívia. Não pense que Bolívia é um lugar que você vai estar com euros e dólares, vai pregar a igreja e vai encher o seu bolso. Não, é um lugar totalmente pobre. Mas você pode ir comigo, através das suas orações, através da sua finança. Você pode ser um patrocinador também, ajudar, porque tudo tem passado de despesa que não é brincadeira. Você pode ir junto, mas seja um discípulo de Cristo. Aleluia. Amém. Eu gostaria que você
Permaneça em pé. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vem neste lugar, Senhor. Ministra nossos corações. Precisamos de Ti. Precisamos, Senhor. Aleluias, aleluias. Aqueles que vão entrar no desafio nesta noite, nós vamos orar. Aqueles que querem ser discípulos, como discípulo Ananias, e querem ser totalmente dirigidos pelo Espírito Santo, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para nós orar por você. Vamos colocar nas suas mãos sobre a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Não perca tempo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E quero ser um instrumento de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E diga, Senhor, eu quero ser esse discípulo como Ananias foi. Pode vir aqui na frente e ficar aqui.